Olá, hoje é nossa 16ª aula do curso sobre TDAH 2022. Essas aulas ficarão gravadas aqui no canal, na playlist Curso TDAH 2022, para que você possa assistir de acordo com o seu tempo e rever as aulas quantas vezes você desejar. Eu sou professora Cláudia Misitieri, psicóloga e pedagoga. Na aula 15, ou seja, na aula da semana passada, eu trouxe a abordagem emocional na escola com a criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o aprendizado escolar. Dificuldades que podem aparecer na alfabetização. Então, vem comigo, lápis e papel na mão. A alfabetização é uma marca importante no nosso desenvolvimento, porque possibilita um conhecimento sem limites. A habilidade de leitura nos abre possibilidades infinitas. Aprender a ler é um direito sagrado de toda criança. Nosso cérebro não foi constituído para adquirir a leitura de forma natural, como andar, por exemplo. Assim, a alfabetização precisa de maturação cerebral para que a alfabetização ocorra. Conhecer o alfabeto não é pré-requisito para leitura e escrita, mas sim é um pré-requisito dentro de um conjunto de elementos. A alfabetização, como eu disse, não é um processo natural, ela é resultado de uma maturidade e também da estimulação. E, Cláudia, quais são as áreas envolvidas na alfabetização? A atenção, o processamento fonológico, processamento visual e a memória de trabalho, entre outras. Essas eu trouxe como as principais. E quando a gente fala no transtorno de déficit de atenção com relação à alfabetização, a gente tem que pensar em comorbidades, né? Muitas vezes esse transtorno não vem sozinho, ele vem associado a uma outra condição. Por exemplo, TDAH, uma criança que tem o TDAH com comorbidade, com deficiência intelectual, ou como comorbidade uma dislexia, ou como comorbidade um transtorno do espectro do autismo, que é a criança com autismo. E dentro do TDAH nós temos também o tipo desatento, impulsivo e o combinado. Se você quer conhecer mais sobre o TDAH, compreender esses subtipos que são desatento, impulsivo e combinado, vá aqui na playlist porque eu tenho muito material que você pode aprofundar. E a criança com TDAH tem dificuldade para prestar atenção nos sons muitas vezes. Então vamos considerar aqui algumas áreas cerebrais. Considerando especificamente o processamento da leitura. Então, nós vamos pensar, no córtex visual primário, ele é responsável pelas palavras que são vistas. Os lobos temporais são responsáveis pelas palavras ouvidas. Se a gente for pensar nesse cérebro, na parte posterior do lobo frontal, é responsável pelas palavras que são emitidas. E na área de Broca, é responsável pelas palavras pensadas. A leitura do livro vai exigir uma harmonia de todas essas áreas cerebrais, envolvendo também a atenção seletiva e a atenção sustentada. Para isso, nós temos treinamento cognitivo, que é o que equivale como uma fisioterapia cerebral. Aprendizado atencional, ele é tido como atividade por repetição. Então, nós temos algumas atividades que nós vamos trabalhar a percepção visual e
a memória de trabalho e o controle inibitório, que fazem parte das funções executivas. Uma ferramenta para intervenção que eu vou trazer para vocês aqui é o que vai aparecer agora. É uma prancha que você está vendo aí, né? E aí a gente vai poder estimular a memória de trabalho dessa criança e ela também vai ter que controlar e focar o que ela vai mostrar para a gente no que a gente solicita. Por exemplo, nós podemos solicitar essa criança dizendo: olhe bem para essa figura. Quero que me aponte a menina que está chutando a bola de futebol. Então, a criança vai mostrar com o dedo. Isso é uma intervenção, é um pré-requisito que você está trazendo dentro da alfabetização. Segundo exemplo, quero que aponte nessa mesma prancha a menina de camiseta amarela. Então, você trabalhando, estimulando o quê? O controle inibitório e ele, ao mesmo tempo, está focando na atividade. Essa é uma ferramenta muito interessante para essa intervenção com relação aqui às funções executivas, porque para a leitura e para a escrita nós utilizamos muitas funções executivas. A gente precisa de ter atenção, tem que parar para poder olhar muitas vezes para a lousa, tem que retornar para o caderno. Então, são muitas funções, como eu disse, envolvidas. Outra intervenção que você pode fazer com essa prancha é recorte uma atividade. Você vai fazer o recorte de uma dessas atividades e entregar outra imagem inteira. E pedir para a criança colocar em cima da figura que é igual. Mais um exemplo que eu vou trazer aqui de bônus para você. Você mostra a prancha na sua mão e ela vai posicionar na mesa dela a mesma sequência das crianças dessa imagem que você está vendo, ok? Nós também temos dentro, né, como pré-requisito da alfabetização, é o movimento sacádico. Esse é o movimento sacádico relacionado à leitura. Vamos pensar agora nessa segunda prancha que você vai ver. Essa é uma ferramenta para intervenção também muito interessante. É para uma criança um pouco maior, que ela já está num nível de atenção que ela consegue manter uma atenção sustentada um pouco maior, porque você vê que ela tem mais elementos, você pode observar. Então, você pode pedir a ela: fala para mim da esquerda para a direita o que você está vendo. Então, ela vai ter que nomear e para isso ela tem que ter o controle, né? O controle inibitório. Ela vai ter que ter ali a memória de trabalho, porque ela vai trazer o repertório que ela tem da memória de médio e longo prazo, qual é o nome dos objetos, entende? Então, isso são atividades que você pode fazer de exercício cerebral. É a fisioterapia cerebral que eu falei com vocês anteriormente. E aí a gente vai pensar, né? Muitas vezes, os pais, né, que vêm trazendo a criança nessa condição de que não dá conta, o que não dá conta ele já sabe, então nós vamos fazer diferente na nossa sala de aula, ok? Semelhante ao que nós fazemos com a criança que tem o autismo, com o TDAH, a gente também utiliza o hiperfoco da criança, ou seja, elementos com que ela gosta, a possibilidade dele engajar é muito maior. Então, se ele gosta muito de carros, a gente traz, né, para dentro do nosso espaço de sala de aula esse tema carros e a gente amplia para demais conteúdos com relação a carros, mas tem como a gente ampliar. Então, por exemplo, se ele gosta de super-heróis, você vai trabalhar com esse foco de textos, de pequenos textos, leitura compartilhada com foco no interesse dele. E a escrita, na realidade, está ligada também à habilidade de autorregulação. Uma criança que ela não recebe comandos, que ela não consegue ficar sentada, que ela tem dificuldade em gerenciar suas próprias emoções, primeiro a gente tem que trabalhar isso com ela. Ou seja, a gente vai auxiliá-la na questão da aprendizagem socioemocional, ou seja, do autoconhecimento, desse estar na sociedade,
né? Você pode ir por esse caminho, onde eu também tenho um material que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho um método em educação socioemocional por meio dos contos de fadas. Se você tem interesse, aqui também no canal do YouTube, você tem todas as aulas gravadas. Para adquirir o material, é só você acessar o link da bio lá no Instagram que você consegue adquirir o material. Mas as aulas já estão todas gravadas, é só você procurar aqui na playlist, tá? E aí, quando a gente tem essa criança, né, com essa autorregulação, ela já tem um gerenciamento já das suas emoções, fica mais fácil da gente conseguir trabalhar com ela. E quanto à escrita? Na escrita nós dependemos também de outras habilidades. E quais são? Habilidades para escrita a gente precisa de tônus, né, que não pode ser nem hipotonia, que é, né, um bracinho mais mole com menos força, ou hipotonia ou hipertonia, que é aquela força que quebra toda hora o lápis, né, a pontinha do lápis. A gente precisa desse movimento de direcionalidade, precisa da coordenação motora, de ritmo, não é verdade? Então, todas essas habilidades estão alteradas na criança que tem um transtorno de déficit de atenção e até mesmo na criança que tem o autismo, não é verdade? Então, eu vou trazer para vocês atividades que podemos desenvolver essas habilidades para escrita. A tonicidade. Quando a gente fala de tonicidade, a gente fala de forte, né? E aí a gente pode pensar no seguinte, quando a criança ela tem muita força para poder escrever, a gente vai treinar o forte e o fraco com ela. E aí, nesse momento, a gente pode utilizar inúmeras atividades, entre eles o desenho. A gente pode utilizar uma bandeja de isopor, por exemplo, e pedir para ele fazer o desenho ali, ele vai trabalhando a tonicidade dele. Você pode utilizar o papel carbono para ele poder ver que ele tem que colocar, quando a criança tem hipotonia, né? Ou seja, ela tem menos força no bracinho, a gente trabalha com papel carbono, então ele vai fazer o desenho e ele tem que fazer mais força, porque ele olha aquela folha e vê que não saiu o desenho, porque depende de trabalhar essa questão de força dessa criança, né? Com relação à direcionalidade, a gente pode riscar, fazer riscos da esquerda para a direita, de cima para baixo, recorte. Com relação à coordenação visomotora, jogar bola, peteca, bola, né, aquele balão de gás, recortar com tesoura também, ligar pontos, trabalhar com labirintos, que eles gostam muito. Com relação ao ritmo, o que eu posso falar para vocês? Vocês podem trabalhar com velocidade, precisão de um movimento executado, rápido, devagar, por meio de quê? Por meio de músicas. Aí ela vai trabalhar o ritmo próprio do corpinho dela, ok? Hoje ficamos por aqui e se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Um beijo, tchau, tchau!